possamos ter uma resposta, Senhor Pai amado, dos altos do céu. Pai, que o Senhor venha fazer a tua vontade, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor possa usar o teu servo, Senhor, com poder, Pai, que o Senhor venha usar ele, Senhor, poderosamente, Pai, que o Senhor venha tocar no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Vou receber aí o servo com palmas, com alegria, amém? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está alegre com Jesus, faz assim com as mãos. Isso, irmãos. Nós temos Deus em nossa vida e temos que estar alegre, amém? Porque há um Deus que peleja por nós. Irmãos, guarde a tua Bíblia um pouquinho, segura aí na mão do teu irmão, feche os teus olhos. É costume nosso na sexta-feira nós fazer este clamor. Vamos clamar a Deus e Deus vai entrar com ação sobre as nossas vidas. Todo mundo de olhos fechados, ninguém de olho aberto, tá bom? E vamos estar ligado com o nosso Deus. Toda a igreja dando glória, 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 glória. Quero ouvir. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai, em oração, Senhor, nós estamos, ó Deus, neste lugar, nesta casa de oração, Senhor, e já elevamos a Ti, ó Pai, os nossos corações, Senhor, elevamos a Ti a nossa súplica, Pai, elevamos a Ti o nosso posicionamento diante dos céus, e aqui nós se colocamos, ó Pai, como a igreja do Senhor, nós se posicionamos, Pai, como guerreiros, Senhor do céu, como filhos, ó Pai, pertencente ao Senhor, e aqui agora nós te adoramos, ó Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus e és Senhor, tu és entronizado nos céus e na terra. Comigo, igreja, abre a boca, toda a igreja dando glória, 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 bem forte, glória, 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 oração de guerra, abrindo a boca, ó Deus tremendo, poderoso é o Senhor. Vai agora, meu Pai, vai agora, Senhor, movendo as mãos sobre nós agora, Senhor, vai movendo as mãos, Pai, sobre a noiva do Senhor, ó Deus. Nós estamos aqui na sexta-feira, Pai, neste segundo dia desta campanha, é o clamor, Senhor, da resposta divina, ó Deus, nós já consagramos, ó Pai, a nossa vida ao Senhor, o nosso jejum, ó Pai, ó Deus maravilhoso, e a minha oração aqui é, para que o Senhor venha entrar com ação, Pai, entrar, Senhor, com a providência, Pai, entrar com a ação do teu Espírito Santo. E a igreja agora abre a boca para orar, abre a boca para te buscar, Senhor. A tua palavra diz que aquele que clamar ao Senhor vai ser salvo, ó Pai, e nós temos que clamar, Senhor, clamar, buscar ao Senhor, gritar em alto pulmões, ó Pai, ó Deus da minha salvação, ó. Nós oramos agora, ó Deus santo e fiel, Senhor, entra, Pai, sobre nós, entra com a tua ação, Senhor, entra com teu poder, meu Pai, onde está-se uma frieza, uma fraqueza espiritual, que não deixe esse crente orar, que não deixe esse crente abrir a boca, Pai, para gritar, para clamar ao Senhor, ó Deus poderoso, ó Deus tremendo, Senhor. A igreja primitiva orou e tremeu o lugar, Senhor. A igreja primitiva orou, meu Pai, e tremeu-se o lugar onde eles estavam, Senhor. Então, meu Pai, nós clamamos agora, nós buscamos a tua face, Senhor. Ó Deus, este homem que ora, esta mulher que ora, Senhor, esta mulher que clama, Pai, este homem que clama agora, Senhor, buscando a tua face em oração, meu Pai, vai quebrando as correntes do mal agora. Vai orando, igreja, vai orando, abre a boca. Deus só responde
responde quem ora. Alá indarava sui de calabai, alá inderemia sui de calavai. Levante a mão, igreja. Ó Deus, vai quebrando as correntes agora, invisível, Senhor. Vai quebrando agora os aguilhões, ó Pai. Vai quebrando agora as oferendas do mal, ó. Vai quebrando agora, Pai, ó meu Pai, as oferendas do mal, ó. As mãos que se movem, Senhor, para fazer o mal contra essa família, para fazer o mal contra essa casa, Senhor, para fazer o mal contra este homem, contra esta mulher, Senhor, pelo poder que há no teu nome agora. Eu quero repreender agora os demônios que ganharam oferenda, Senhor, para acabar com este casamento, para acabar com essa casa, para separar este casamento, Senhor, para separar este homem, esta mulher. Mas nós guerreamos agora, Senhor, e toda a força maldita do inferno possa bater em retirada. Demônio escondido agora dentro do lar, na família, na mente, que está manipulando a mente desta pessoa, está manipulando o coração desta pessoa. Cai agora por terra pela autoridade do Senhor Jesus. Caia por terra agora pela autoridade do nome do Senhor. Vai guerreando, igreja, vai guerreando. Fecha os olhos, vai guerreando, clamando bem forte: glória, 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 glória ao nome do Senhor. Ó Deus maravilhoso, Tu é um Deus tremendo, Senhor. Tu é um Deus que trabalha, Pai. Tu é um Deus que age em nossas vidas, Senhor. Ó meu Pai amado, essa luta financeira, esse travamento espiritual, Pai, na finança, Senhor. Essa pessoa que tem dinheiro para receber, mas até então, Pai, ó Deus, as coisas estão travadas. Vai destravando agora, Senhor. Vai quebrando agora, vai desfazendo o empecilho, a barreira, Pai. Ó Deus poderoso, eu oro sobre este homem, esta mulher que tem uma causa na justiça, Pai. Faz o juiz assinar, Senhor, essa pessoa, Pai, que ora por porta aberta, ó Deus, vai prosperando essa pessoa, ó Deus, vai trazendo a bênção agora, Pai, que nós possamos ser fiel, andar na fidelidade, na obediência, Senhor. A Tua palavra diz que a alma generosa, essa prosperará, Senhor. A alma generosa, essa prosperará, Senhor. A Tua palavra diz que é dando que se recebe, não é guardando, Senhor, não é escondendo, é dando, ó Pai, é contribuindo, Senhor, é dando que se recebe, ó Pai. Ó Deus poderoso, vai trazendo agora, Pai, a mudança, vai trazendo agora a transformação, Pai. Ó Deus, vai tirando agora essa perturbação na mente. Coloca a mão na cabeça, igreja. Toda perturbação na cabeça agora sai em nome de Jesus. Essa pessoa que ouve vozes, sai agora da mente deste homem agora. Sai, sai, sai em nome de Jesus. Espírito maldito, sai agora, pega o teu mal. Espírito da frieza, espírito das trevas, que fala na mente deste homem que ele não vai conseguir, que ela não vai conseguir, que ela será infeliz. Sai, sai da vida dele, sai da vida dela, sai do casamento, sai do lar, sai das finanças, sai, sai da casa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela autoridade do nome do Senhor. Vai tocando agora, Pai, naquele que ora pela live, aquele que ora em casa, Senhor. Vai guerreando pela vida deste homem, vai guerreando pela vida desta mulher, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pela autoridade do nome do Senhor. Tu és poderoso, ó Pai, Tu és tremendo, Senhor. Eu creio, meu Pai, nas mãos que se levantam, eu creio nos joelhos que se dobram, Pai. Eu creio, eu creio, eu creio. A Tua palavra diz, ó Pai, que a casta de demônios só sai com a oração e jejum. A casta de demônio só sai com a oração
oração e com jejum, Senhor, pelo poder que há no teu nome agora, vai quebrando as maldições agora, maldição hereditária, Senhor, maldição que foi lançada pelo pai, pela mãe, Senhor, oferenda maldita do inferno, obra de macumbaria, feitiçaria, sai em nome de Jesus. Obra do mal que foi lançada na porta desta casa, obra maldita que foi lançada, e uma comida essa pessoa ingeriu, em nome de Jesus Cristo, obra de macumbaria feita no objeto, e essa pessoa sem perceber, guardou o objeto dentro de casa, Pai, agora o demônio está dentro do lar, o demônio está dentro da casa escondido, debaixo da cama, vai embora, sai espírito da pomba gira, eu recebo ordem agora para te autorizar, sai de dentro deste lar, sai de dentro desta casa agora, alai daramando vasui decai, alai doro mandaravasta calabai e calabandaravastei, anjo de Deus agora, vai guerreando, Senhor, vai guerreando, doença maldita que muda de lugar, tem hora que dói na cabeça, dói o pescoço, dói as costas, dói a coluna lombar, a coluna cervical, tem hora que dói o estômago, dói agora a perna, sai em nome de Jesus, espírito da enfermidade, sai agora, tu que tem causado ferida neste corpo, tu que tem causado diabetes, tu que tem causado ferimento, essa pessoa já fez vários tipos de exame, mas nada dá, nada aparece, vai embora Satanás, é tu que está escondido aí, vai embora, sai em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, essa pessoa que tem insônia, sai agora da vida dele, da vida dela, pela autoridade do nome de Jesus, comigo agora igreja, mão na cabeça, eu vou falar e você vai repreendendo agora, saia doença, sai enfermidade, sai depressão, sai, síndrome do pânico, vai embora, saia, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do nome de Jesus, sai agora em nome do Senhor, toda perturbação no sono dessa pessoa, vai embora pela autoridade do nome de Jesus, espírito da inveja, que entrou lá no trabalho dessa pessoa, para que ele lançar inveja no colega, para tirar a posição dessa pessoa, sai agora em nome de Jesus, tu não vai roubar a posição deste homem, desta mulher, tu não vai roubar o trabalho dele, porque quem abriu foi o Senhor, o emprego quem deu foi o Senhor, a bênção quem deu foi o Senhor, espírito da inveja que entrou no coração da vizinha, entrou no coração do vizinho, para invejar a casa, a família deste homem, sai em nome de Jesus, pela autoridade do nome do Senhor, para invejar o comércio, essa pessoa que trabalha, Senhor, trabalha, mas não há prosperidade, essa pessoa que trabalha, Senhor, mas não vai para frente, vai repreendendo agora toda inveja, Senhor, vai tirando agora toda a perturbação do mal, pelo poder do nome de Jesus, vai guerreando pela tua noiva agora, Senhor, vai guerreando pelo teu povo agora, ó Deus poderoso, que toda a força do mal venha bater em retirada, pela autoridade do nome do Senhor. Eu tenho guerreado neste lugar, Senhor, eu tenho guerreado, Pai. Ontem eu estava orando, Senhor, eu e teu servo, Pai, no meio desta rua, Senhor, com a mão levantada, Pai, ó Deus poderoso, vai guerreando agora, Senhor. Esse bairro é do Senhor. Levanta a mão, igreja, vamos profetizar. Levanta a mão, um lado aí, um lado à direita, à esquerda, ou lá para a porta, em nome de Jesus. Nós profetizamos agora que esse bairro é do Senhor, essas famílias do Senhor, essa rua não é de demônios, aqui não é a África. Sai em nome de Jesus, demônio das trevas que tem ganhado oferenda contra este bairro para destruir as famílias, bate em retirada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Demônio da droga, demônio do vício,
demônio da prostituição, ó, pega o teu mal e vai embora. Onde tiver uma boca de fumo vai fechar, e as pessoas serão salvas, serão libertas pela autoridade do nome de Jesus, serão salvas, serão libertas pela autoridade do Senhor. Nós profetizamos, Pai, aonde tiver um espírito opressor lutando contra as famílias, ó Deus, para não deixar as famílias serem salvas, serem libertas, serem restauradas, vai agora trabalhando, Senhor. Hoje está entrando salvação nesta casa, entrando salvação nesta família, ó Deus poderoso. Vai pelejando agora, Senhor, vai pelejando por este homem, vai pelejando por esta mulher agora. Eu creio, ó Deus, nos joelhos que se dobram e nas mãos que se levantam, Senhor. Eu creio, eu creio, Senhor, que estou guerreando, Pai, sobre esta igreja, e vai pelejando por nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda em pé, igreja, não senta, amém? Abra aí a tua Bíblia em Hebreus capítulo 9, e o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Hebreus capítulo 9, e o versículo de número 1 ao versículo 4. Eu quero dizer aos irmãos, não fique calado, irmão, aqui é pentecostal, então dê glória, glorifica o teu Deus neste lugar. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, e o versículo de número 1 ao 4. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Isso, irmão, dá para fazer melhor. Quem encontrou, diga amém. Isso. Leamos a palavra, diz assim: ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino em um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, aos que se chamava o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as taubas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia a sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Santo Deus e eterno Pai, fala conosco, dirige esta palavra, fala ao coração da tua noiva, em nome de Jesus. Queridos, peço que a igreja preste muita atenção, e eu peço que a igreja glorifique a Deus. Sentir que Deus fala contigo na palavra, se glorifica o Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos em propósito de 21 sexta-feira, e eu quero falar hoje aqui sobre a arca do concerto, a arca da aliança. Hebreus capítulo 9, o versículo de número 1, está falando do sacrifício no santuário terrestre. O escritor está falando do tabernáculo. O escritor aos Hebreus, ele traz aqui uma breve apresentação do que continha dentro do santuário, do que continha dentro do tabernáculo,
dos elementos que existiam ali. Quando nós lemos o capítulo 9 e o versículo de número 1, o escritor diz que também a primeira, ou seja, o primeiro santuário, a primeira ordenança de culto divino era o santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o tabernáculo estava posto diante do povo de Israel, e o primeiro tabernáculo, nele havia o candelabro, havia a mesa, havia os pães da proposição, o que se chamava santuário. Aquela casa, aquela tenda, o tabernáculo, ele continha esses elementos aqui. E nós percebemos que dentro do tabernáculo, eu vou fazer uma repetição, ali havia um incensário de ouro, que era o candelabro, a arca da aliança, o vaso de ouro que continha o maná, que estava dentro da arca da aliança ou da arca do concerto. Também estava dentro da arca a vara de Arão, que tinha florescido, e as taubas da aliança, elas estavam ali dentro do santuário. Quando nós lemos 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 9, a gente vai ter esta comprovação bíblica. Agora, quando nós falamos aqui da arca do concerto, ou da arca da aliança, a construção da arca da aliança, ela vai ser construída por Moisés. Deus vai levar Moisés até o monte, e Deus, ele vai trazer uma visão, vai mostrar para Moisés daquilo, o modelo que existe no céu, e vai pedir, vai dar as medidas necessárias para que Moisés viesse construir a aliança, a arca da aliança, ou a arca do concerto. Quando nós lemos aí no livro de Josué, a arca da aliança, ela é usada para abrir o Jordão. Josué capítulo 3 e o versículo de número 3. Por que que a arca da aliança do concerto, ela foi usada pelos sacerdotes para abrir o Jordão? Porque a arca da aliança, a arca do concerto, era o símbolo da presença de Deus, simbolizava Deus no meio do povo, simbolizava Deus no meio da nação de Israel. Quem está comigo, diga glória a Deus. Simbolizava Deus no meio do seu povo. E a Bíblia diz que os sacerdotes colocaram a arca da aliança sobre os ombros. Quando eles pisaram na margem do Jordão, o Jordão se abriu, porque a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. Também no livro de 1 Samuel, a arca da aliança, ela foi tomada quando o sacerdote Eli enviou seus filhos até o arraial com a arca da aliança. Aqueles moços, Ofni e Finéias, estavam despreparados, estavam diante de Deus, fazendo o sacrifício, conduzindo a arca da aliança, mas eles não estavam preparados como Deus exigia. E a Bíblia diz que quando a arca da aliança chegou no meio do arraial, o povo de Israel, ele vai se alegrar, o povo se alegra, mas no meio da maior batalha, a arca da aliança, ela é tomada. A arca da aliança, ela é levada, e a Bíblia diz que a arca da aliança, ela vai andar pelo território dos filisteus, e por onde a arca da aliança passa, ela vai causando dores,
ela vai trazendo o juízo. A Bíblia diz que houve úlcera sobre a vida dos filisteus, a ponto deles não poderem conter a arca da aliança nos seus territórios, deles mandarem oferta, preparar carro de boi, colocar a arca da aliança em cima e mandar novamente para o território de Israel. Por quê? Porque a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Também no livro de 1 Samuel, no capítulo 6, a arca ela é devolvida. 1 Samuel, capítulo 6, versículo de número 1. Quando, irmãos, a arca da aliança ela é devolvida pelos filisteus, a palavra diz que não havia uma tenda para colocar, não havia um templo para colocar a arca da aliança. Agora olhe para mim, a palavra nos diz que a arca da aliança ela foi levada para a casa de um homem chamado Abinadab. Diga Abinadab. Diga Abinadab. A arca da aliança ela foi levada para a casa deste homem por nome de Abinadab. E a Bíblia diz que a arca da aliança ela passou ali um período grande na casa de Abinadab. A arca da aliança passou 20 anos na casa de Abinadab e não houve milagres. A arca da aliança passou 20 anos na casa de Abinadab e não houve ação de Deus. A arca da aliança passou 20 anos na casa de Abinadab e nós não temos relato da manifestação do Senhor. Quem está comigo, levante as mãos. Mas a arca da aliança, ela passou 20 anos, diga 20 anos, dentro da casa de Abinadab. A arca era o símbolo da presença de Deus. Agora imagina ter a arca da aliança dentro de casa, ter a arca do concerto dentro do seu lar. Quando Abinadab, vamos fazer aqui a conjectura, quando ele amanhecia, que ele abria a sua casa, ele dava de cara com a arca da aliança. Ele teve o privilégio de contemplar a arca da aliança. Ele teve o privilégio de sentir a presença de Deus ali, mas não há relato se ele adorou diante da arca. Não há relato se ele serviu o Deus da arca. Não tem relato se ele louvou diante da arca. Não tem relato se ele se prostrou diante da arca e do Deus da arca. Mas a Bíblia diz que 20 anos a arca passou na casa de Abinadab. Abinadab é um tipo de crente que a presença de Deus está na casa dele, está no meio da vida dele, Deus está com ele, mas a arca não passa apenas de um tecílio que existe ali. Mas a palavra diz, irmãos, que quando Davi conquista Jerusalém, o desejo de Davi era trazer aliança para dentro de Jerusalém. Era o desejo de Davi trazer aliança, a arca da aliança. Em 2 Samuel, o rei Davi propõe em trazer a arca do concerto para Jerusalém. E a palavra diz que Davi vai conversar com seus súditos, e todo mundo achou uma boa ideia trazer a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. Era uma boa ideia, porque a arca de Deus continha a presença do Senhor. Era uma boa ideia trazer para Jerusalém. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi, tomado por um desejo tão grande de trazer a arca da aliança para Jerusalém, que ele não foi verificar
como deveria conduzir a arca da aliança. Ele pegou uma comitiva, foi na casa de Abinadab, fez um carro novo, colocou bois para conduzir, pegou a arca da aliança, colocou em cima daquele carro de boi novo e foi conduzindo a arca em direção de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que no meio do percurso, a Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca da aliança veio a cair. Os moços que conduzia Uzá e Aiô, Uzá tentou segurar a arca da aliança que estava caindo, e a Bíblia diz que fogo do céu saiu da arca e fulminou Uzá no meio, furou aquele moço no meio. E a Bíblia diz, com aquele fato que aconteceu, aquela tragédia, Davi não pôde levar a arca da aliança para Jerusalém. Com aquele fato, Davi não pôde conduzir a arca da aliança para Jerusalém, porque fogo de Deus saiu e matou Uzá, que tentou segurar a arca da aliança. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Você vai perceber, Davi cometeu um dos grandes erros da sua vida: colocar a arca da aliança, tentar levar a arca do concerto em cima de carro de boi, porque a arca da aliança não era para ser conduzida em cima de carro de boi. A arca da aliança era para ser levada nos ombros do sacerdote, porque o sacerdote era responsável em conduzir a presença de Deus para o povo. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Aleluia. Olha aqui para mim, igreja. E como Davi não pôde levar a arca da aliança a Jerusalém por causa da morte de Uzá, a Bíblia diz em 1 Crônicas, a arca ela fica por 3 meses na casa do homem chamado de Obed-Edom. E a Bíblia diz que a arca ficou ali apenas 3 meses na casa de Obed-Edom. E a palavra diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. A palavra diz que Deus abençoou tudo quanto Obed-Edom tinha, tudo quanto Obed-Edom possuía. Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Levante as tuas mãos. Agora vamos fazer aqui um comparativo, irmãos. Vamos fazer um comparativo aqui. A palavra diz que a arca da aliança passou 20 anos na casa de Abinadab, mas não houve bênção. Mas a arca passou apenas 3 meses na casa de Obed-Edom, e Deus abençoou. A arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom e houve bênção. Quando eu falo isso, eu crio na sua cabeça um questionamento: por que na casa de Abinadab a arca passou um período maior e não houve bênção, e a arca passou um período menor na casa de Obed-Edom e houve bênção? Nós vamos entender que o problema não estava na arca, o problema estava naquele que estava diante da arca. Quem está comigo, levante a tua mão. Agora vamos entender isso aqui, 1 Crônicas, capítulo 13, e o versículo de número 13, leia comigo. Versículo 13: porém os filisteus voltaram e estenderam pelo vale. 1 Crônicas, capítulo 13, irmãos. Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas, com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece isto, vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiro
a todos os nossos irmãos em toda a terra de Israel, os sacerdotes e levitas, nas suas cidades, nos seus arebaldes, para que se una conosco. Agora aqui versículo de número 7. E levar a arca de Deus da casa de Abinadab sobre o carro novo, e usar, e Aion ia guiando o carro. Chegando à eira de Quindom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porém os bois tropeçavam. É o fato que eu acabei de narrar aqui. Agora olha aqui para mim, a palavra mostra aqui, no versículo de número 13: por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez levar a casa de Obed-edom, o Gade. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Levante as tuas mãos. Agora entenda algo aqui, igreja. A arca, ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e não ficou apenas com Obed-edom, mas ficou com a família. Diga a família, com a família de Obed-edom. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. O Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo quanto ele possuía. Agora olhe para mim. Por que Deus abençoou a casa de Obed-edom e não abençoou a casa de Abinadab? Segundo a história vai dizer que Obed-edom era um dos cantores, e quando ele se levantava pela manhã, ele adorava o Deus da arca, ele servia o Deus da arca, ele adorava diante do Deus da arca, ele se prostrava diante do Deus da arca. Levante as tuas mãos. Por que houve bênção na casa de Abinadab? Não houve bênção na casa de Abinadab, porque Abinadab tinha a presença ali, tinha a arca de Deus ali, mas ele não adorava, ele não cultuava, ele não se rendia, ele não se curvava, diferente de Obed-edom, que ele se curvava, ele adorava, ele se rendia diante do Deus da arca. Levanta a tua mão, vai dar glória ou vai ficar me olhando? Levante as tuas mãos e dê glória para Deus nesta noite. Agora olha aqui para mim, aumenta esse fundo aí, por favor. Aqui, irmão, quando nós olhamos aqui essa história, olha aqui para mim, quando nós olhamos este fato aqui, nós aprendemos que não é simplesmente ter a presença, não é simplesmente ter Jesus na nossa vida, mas nós temos que servi-lo. Irmãos, temos que adorá-lo, temos que se curvar diante dele. Tem gente que está igual a Abinadab. Olha para mim, ele tem a arca de Deus na sua casa. Levanta a Bíblia. Ele tem a arca de Deus na sua casa, ele tem a palavra de Deus na sua vida, mas ele não tem a bênção do Deus da arca. Ele não tem comunhão com Deus da arca. Ele apenas tem a arca na casa, mas ele não tem comunhão com Deus da arca. Ele não adora o Deus da arca, ele não glorifica o Deus da arca, ele não se rende diante do Deus da arca. Mas a presença está lá, a arca está lá, mas não há bênção. Sabe por quê? Que eu posso ter a arca de Deus na minha casa, mas se eu não tenho dependência no Deus da arca, se eu não tenho envolvimento com Deus da arca, se eu não me envolvo com Deus da arca, não adianta nada. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tem gente que tem a presença de Deus, mas ele não se envolve com ela. O relacionamento dele é um relacionamento superficial, irmão.
É um relacionamento superficial. É um relacionamento só por cima, não tem profundidade, não tem verdade, não tem entrega. É aquele tipo de crente que ele vem para a igreja receber. Você não tem como receber se você não se doar, não se entregar. Não tem como, se você não tem como receber, se você não buscar, se você não se derramar diante deste Deus. Levanta a tua mão e dê glória para o Senhor nesta noite. Quem está recebendo o que eu estou entregando aqui, levanta a mão. Porque tem que ter dependência, irmão, no Deus da arca. Tem gente que tem a arca lá igual Abinadab, mas ele não depende do Deus da arca. Ele quer depender do pastor. A gente vive hoje uma geração de crente fraco, que tudo é o pastor. Não, eu vou lá pedir para o pastor orar. Não, venha você orar. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Para de ser um crente de 6 horas, que tudo é o pastor. Vem para a igreja, pega a tua Bíblia, vem para o jejum, vem para a oração. Para de ser um crente moleta, para de ser um crente dependendo só da liderança. Dobra o teu joelho, se curva diante da arca da aliança e busca a presença do teu Deus, porque Ele tem resposta para você. Levante a tua mão e vai dar glória. Vai dar glória, vai ficar me olhando. Vai dar glória, vai ficar me olhando. Vai abrir a boca, vai ficar me olhando. Te curva diante do Deus dessa arca. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Vamos buscar a Deus, igreja. Por quê? Por que Obed-Edom houve bênção na sua casa? Porque ele se envolveu com Deus da arca. Ele se envolveu com Deus da arca da aliança do concerto. Uma coisa, irmãos, olhe para mim, é ter a arca de Deus em casa. Outra coisa é estar aliançada com Deus da arca. Levante a tua mão. Tem gente que está dentro da igreja, mas ele não está aliançado com Deus. Ele não tem aliança com Deus, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem experiência com Deus. Ele não tem, irmãos, ligação com Deus. Por isso que ele entra seco e sai mais vazio ainda. Mas quem tem aliança com Deus, ele entra vazio e sai cheio. Levante a tua mão. Ele entra vazio e sai transbordando da presença de Deus, irmãos. Olha para mim. Tem gente que vem para a igreja achando que o pastor é responsável pela bênção na vida dele. Não. A bênção de Deus na minha vida e na sua vida depende do que você está fazendo diante do Deus da aliança. Quem está comigo, levante a tua mão. Como é a forma que você está adorando? Como é que você está se prostrando, se curvando, servindo este Deus? O Deus que você serve. Quantas pessoas, em vez de depender do Deus da aliança, querem depender de pastor? Eu tenho orado aqui, irmão, feitas as orações, quantas pessoas colocam ali, ora por mim, ora pelo marido, mas pergunta se vem orar aqui, pergunta se vem clamar pela família, pergunta se tem coragem de se curvar, chorar diante de Deus, para Deus tirar o filho da droga, para Deus tirar a filha da prostituição. Não tem, porque querem viver amarrado, carregado na costa de alguém. Levante a tua mão. Mas hoje Deus está chamando a nossa atenção para nós se aliançar com Deus dessa aliança, porque quando eu estou aliançado com Deus da arca do concerto, a bênção entra no meu lar, a bênção entra na minha família, e tudo quanto eu tenho, a bênção de Deus também entra. Quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor? Aonde estão Obed-Edom? Cadê o Obed-Edom? Cadê o Obed-Edom? Cadê os Obed-Edom nesta noite? Cadê os Obed-Edom que adoram o Senhor? Cadê os Obed-Edom que se curva diante da arca do concerto? Cadê os Obed-Edom que se curva diante de Deus? Cadê os Obed-Edom que adora diante da arca do concerto? Receba, olha aí, ó, olha a presença dele aí, ó. Receba o
autoridade dele agora, receba a bênção dele agora, receba renovo dele agora, receba a unção dele agora, receba a mudança dentro da tua casa agora, receba a prosperidade no teu lar agora, receba a renovação de Deus dentro da tua casa aí agora. Alá indorou massui de calabai, alá induri massui de cafacei darabandai sei. Receba de Deus. Deus está curando duas mulheres aí agora. Levanta as tuas mãos. Só para quem crê, levanta a mão, igreja. Mão levantada no céu para tomar posse. Alá indorou massui de calavai. Deus está te curando aí agora. Lamando vassui de calavai. O diabo queria te deixar prostrado em cima de uma cama. Alá indorou massui de calavai. Mas há a vitória de Deus agora. Irmão Ciliane, levante a mão, fique em pé. Alá indorou massui de calavai. Elé indorou massui de calabai. Da planta dos pés ao alto da cabeça dela agora, Senhor. Vai tocando nela aí agora. Receba o teu milagre. Receba o milagre de Deus na tua vida agora. Receba saúde em nome de Jesus. Vai glorificando, igreja. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Depois Davi, ele manda buscar a arca da aliança, a arca do concerto da casa de Obed-edom. Agora ele vai conduzir agora o caminho da maneira certa. Ele vai conduzir a arca da maneira que Deus exigia que conduzisse. Agora Davi vai pegar os sacerdotes que foram separados para Deus, os levitas que foram separados para Deus, e vai pegar a arca da aliança, a arca do concerto, e vai colocar nos ombros dos sacerdotes. E a Bíblia diz que vai sacrificando até chegar em Jerusalém. Levante as mãos. Eu vou repetir o que eu estou falando aqui. Olha aqui para mim. A arca é colocada no ombro do sacerdote, porque o sacerdote é responsável em conduzir a arca da aliança. O ombro do sacerdote dói mesmo, cansa, o peso vem sobre ele, e ele vai sacrificando, vai oferecendo sacrifício, vai queimando animais, vai imolando animais, até chegar em Jerusalém. Levante as tuas mãos. Para carregar a arca da aliança, não é tomando água de coco. Para carregar a arca da aliança é por meio de sacrifício. Levante a tua mão. Ninguém carrega a arca da aliança tomando água de coco e tomando banho de praia. Quem carrega a arca da aliança, carrega debaixo de sacrifício, é colocando a presença de Deus no ombro e sacrificando, orando, jejuando, consagrando, obedecendo, lendo Bíblia, congregando, buscando a Deus. Quem está comigo, levante a mão. Quem está comigo, levante a mão. Só quem está ouvindo a voz de Deus, levanta as tuas mãos para glorificar a Deus. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Pessoas que querem carregar a arca da aliança sem vida de sacrifício. Levante a tua mão. Querem presença, mas não querem orar. Levante a tua mão bem alto, segura comigo. Querem ter uma vida de revelação e não querem orar. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crente que não ora nada e revela tudo. Vai revelar para lá, aqui não. Quem está comigo, levante a tua mão. Um crente que não tem vida de oração, irmão, não ora nada e revela tudo. Quem está comigo, levante a mão. Não tem vida de oração, nunca fez um jejum na vida. A última vez que fez o jejum, Jesus ainda era menino. Diga misericórdia.
porque Ele quer carregar a arca da aliança sem sacrifício. Levante as tuas mãos, segura a mão lá em cima, por gentileza. Você quer carregar a presença de Deus na tua vida? Se sacrifica. Você quer carregar a presença de Deus na tua vida, na tua casa? Ora, jejua, consagra, se derrama diante de Deus, se curva diante do Senhor, porque para carregar a arca da aliança até Jerusalém é por meio de sacrifício. Eu ouvi uma palavra do nosso pastor, da nossa liderança, do nosso pastor. Ele disse: olha, pastor, não adianta estratégia sem fogo. Levante a tua mão. Não adianta fazer estratégia na igreja se não há fogo, se não há poder, se não há unção, se não há obediência, se não há sacrifício, se não há oração, se não há jejum de quem vem para a casa de Deus. Olha para mim, irmãos, aqueles que carregam a arca do concerto, se eles não se voltarem para Deus, não vai adiantar só o pastor vai orar, vai sacrificar, Deus vai encher o pastor, Deus vai tomar o pastor de unção e autoridade, mas quem está acompanhando o pastor e não está dando a mínima para se envolver com Deus da arca, vai continuar seco. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É uma tristeza alguém que caminha com Deus e não é envolvido com Deus. Levante a mão, igreja. Fica com a mão levantada. É uma tristeza de alguém que diz que anda com Deus, mas não sente presença de Deus. Alguém que diz que professa o nome do Senhor, mas não sente a graça que é derramada sobre a noiva de Deus, que é a igreja. Uma tristeza. Alguém que diz que anda, que tem a presença de Deus na vida, mas não tem força para orar, irmão. Não tem força para ler Bíblia. Não tem força de fazer meia hora de oração, que os ossos estão tudo desmontando. Diga misericórdia. Eu vou entregar o que Deus está mandando. Levanta a tua mão. Não adianta cantar no coral sem presença de Deus. Levanta a tua mão. Não adianta cantar no círculo de oração sem presença de Deus. Não adianta limpar a igreja sem presença de Deus. Não adianta tocar o instrumento sem presença de Deus. Não adianta evangelizar sem presença de Deus, porque sem presença de Deus não está valendo nada. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Um crente, irmão, que tem a arca, tem apenas a arca como utensílio, mas não tem presença, ele corre de demônio, irmão. Ele corre de demônio, é para se esconder mesmo, é para ter medo mesmo. Quem tem um rabo preso é para ter medo mesmo. Quem está comigo, levante a mão. Mas quem não tem um rabo preso, levante as tuas mãos. Quem não tem um rabo preso tem a autoridade de Deus para autorizar, e os demônios cairão por terra pela autoridade do nome de Jesus. Quem pode glorificar este Deus aqui agora? Agora fique em pé, por gentileza. Aumenta um pouquinho este fundo aí, isso. Agora fique em pé, igreja. Olhe dentro dos olhos azul desse irmão e diga assim: você é Nadab ou Obed-edom? Você é Abinadab ou Obed-edom? Você dizer não, você dizer não, você responder não. Só pergunta para ele: você é Abinadab ou é Obed-edom? A arca de Deus está na tua vida só para lutar? Ou a arca está gerando resultado na tua vida? Você está carregando a Bíblia só por carregar? Ou você está vivendo o Deus da aliança? Quem tem Bíblia faz assim com a Bíblia. Araindaramasui de cafastei, eleindaramasui de calabai.
Você está só carregando isso aqui ou você está envolvido com Deus que escreveu isso aqui? Você só está carregando isso aqui? Ou você tem envolvimento com Deus, deste concerto, dessa aliança, dessa comunhão? Obed-edom, ele tinha comunhão com Deus da arca. Uma coisa é eu ter a arca, outra coisa é eu ter comunhão com Deus da arca. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Uma coisa é ter a arca, outra coisa, irmãos, é ter a comunhão com Deus da arca. Eu fui abrir uma vez a Bíblia da minha avó, ela é católica. Irmão, era tanta poeira naquela biblona, que eu passei 2 meses tossindo, quase acaba a minha garganta, de tanta poeira que tinha naquela Bíblia. Diga misericórdia. Aquela Bíblia fazia um de ano que não era lida, irmão. Eu fui inventar de ler, quase eu pego um negócio na minha garganta, inflamou de tanta poeira. Diga misericórdia. Que tem gente que está tratando a Bíblia assim, irmão. A Bíblia para ele é só um lugar de poeira, um galpão de poeira. A Bíblia dele, Deus não fala com ele através da palavra que ele mesmo carrega. Levanta a Bíblia assim para o alto. Tem gente que carrega a Bíblia, mas o Deus da Bíblia não fala com ele. O Deus da Bíblia não se comunica com ele. Abre a Bíblia, irmão. Eu estou entregando o que Deus está mandando aqui, ó. Você está carregando a Bíblia? E o Deus da aliança está falando contigo através dela? Ou a tua Bíblia é um lugarzão empoeirado? Tem mais poeira do que voz de Deus. Levante a mão e diga: na minha Bíblia não tem poeira, na minha Bíblia tem voz de Deus falando comigo. Aqui não tem poeira acumulada, aqui tem voz do Espírito Santo bradando no meio deste povo nesta noite. E eu convido agora crentes, abre a Bíblia. Eu quero convidar agora Abinadabes que estão 20 anos com a arca empoeirada em suas casas, para começar a abrir as Bíblias. Você que está nas lives, abre a Bíblia. Não deixa a arca da aliança empoeirada dentro da tua casa, mas vamos se envolver com Deus desta aliança. Aleluia. Agora guarda a tua Bíblia aí. Eu quero convidar agora a igreja. Traga aqui o livro da campanha. A gente vai dobrar os nossos joelhos agora. Você vai se ajoelhar agora, irmão, de frente para o altar. Você não vai de ajoelhar de frente para lá não, de frente aqui para o altar. Vamos dobrar nosso joelho e vamos clamar a Deus. Traga aqui o livro. Aleluia. Os irmãos da live, Deus abençoe a vida de vocês. Você vai clamar agora, irmão, comigo. E a mão poderosa de Deus vai agir por nós.